Pois é, fim de papo na Neoquímica Arena. O Corinthians assim encerra a sua temporada diante da sua torcida, no seu estádio. A última rodada será contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Corinthians melhora muito a sua situação em termos de chance de classificar para a Libertadores. Aquela fase inicial da Libertadores, a fase eliminatória, o Corinthians não tem mais chance de iniciar na fase de grupos da Libertadores, mas melhora bastante as suas chances para a última rodada. O Bahia também tem chances, está ainda em boa condição, mas hoje o jogo foi um atropelo do time de Ramon Dias, Memphis Depay e companhia. Vamos falar muito sobre esse jogo ao longo do programa. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, que voltou da Argentina depois de todo o assédio sofrido, né, das duas torcidas, trouxe alfajores para a gente. Prometeu no ar, né? Prometeu no ar e realmente trouxe. Comeu muita carne, tomou muito vinho e agora está de volta para participar do programa aqui do estúdio. Acabaram os privilégios de Carlos Eduardo Mansur. Estou também com o Alex, é isso aí. E vamos conversar com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes. Carlos Eduardo Mansur. O Corinthians chegou a 8 vitórias consecutivas. Num campeonato muito marcado pelo equilíbrio, pela paridade de forças. Fazer 8 vitórias seguidas é para muito poucos times. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Antes de lembrar quem está assistindo que eu viajar trabalho, né? Porque diante da descrição, né? Trabalho barra lazer, porque todos os viajar à Argentina sempre traz prazeres. Não, mas foi prazeroso ver a final também da Libertadores, que foi um espetáculo absolutamente sensacional. Bom, em relação às vitórias consecutivas, elas são resultado de um elenco que subiu a qualidade técnica brutalmente ao longo do ano, né? Quando você junta essa qualidade de jogadores, acho também que o trabalho do Ramon e do Emiliano conseguiu dar ofensivamente ao Corinthians, apesar de nas Copas não ter tido o mesmo resultado, a sequência de jogos, e acho que essa formação nesse 4-3-1-2 do Corinthians deu ao time muitas aproximações entre esses jogadores de qualidade, muitas tabelas, muitas combinações, muita movimentação, muito difícil para marcar. Ofensivamente, um time agradabilíssimo de ver jogar. E a qualidade individual é muito alta, então você tem quase sempre se encontrando em campo e se juntando para jogar perto do gol adversário jogadores de muita qualidade, jogadores como o Carrilho, como o Garro, como o Memphis, e o Yuri está numa fase também espetacular. A segunda metade de temporada dele é absolutamente impressionante. Ele contribui com gol, ele contribui com assistência. Além disso, a sequência de vitórias foi fazendo o time ficar muito confiante também, né? Você vê que os jogadores entram em campo cabeça erguida, comando do jogo o tempo todo, agredindo o adversário. O Corinthians está muito perto aí de garantir a sua vaga na fase inicial da Libertadores, numa reação que tem a ver com a qualidade técnica que se juntou no elenco. Agora, também não dá para a gente fingir que não aconteceu, que essas contratações todas são resultado de, sempre é bom frisar, para não parecer que a gente está aqui apenas observando o que está dentro do campo, também resultado de um Brasil que não tem não tem fair play financeiro, não tem regras que impeçam o descontrole orçamentário de um clube que tem dificuldades enormes de cumprir obrigações, inclusive com clubes de onde tirou os jogadores, de onde contratou alguns jogadores que estão no elenco, e continua contratando. Enfim, o que tem em campo hoje é um belíssimo time de futebol. Isso explica o Corinthians estar na Libertadores. E tá gostoso de se ver jogar esse Corinthians. Alex, futebol é caixinha de fazer louco, né? Porque a gente conversava aqui ao longo da temporada, a gente sempre muito respeitosamente falava sobre a fase do Yuri Alberto, as coisas não estavam acontecendo para ele, o clube não estava ajudando, o time não estava ajudando, mas ele também não estava se ajudando, o momento era muito difícil, né? Ele não conseguia acertar nada, ele dominava a bola errada, a bola batia na canela, ele perdia gols incríveis, e quem diria, né? E ele de uma maneira muito desrespeitosa, virou motivo de chacota para muita gente, até parte da torcida. A redenção, ela seguiu vindo de uma maneira lógica, a partir do momento que chegaram ou que foram chegando esses novos jogadores, porque ele não está com 30 gols à toa, né? Então ele realmente é esse cara dessa expectativa. E não à toa, o Corinthians acabou trazendo o Pedro Raul para essa condição. Só que a chegada daí do Ramon, com outros atletas chegando, o Ramon teve essa ideia
que também é muito legal de você ver um formato que sempre foi muito utilizado no futebol, esse losango no meio. Ele começou, com os jogadores que chegaram, começou a fazer dar certo, né Mansur, se for ver. Então, isso com esses dois atacantes, que primeiro começou com o Romero, que é um cara que a gente não pode deixar de falar nesse Corinthians, desde antes até agora, que segue com um nível de participação efetiva absurdamente, assim, positivo. Olha a festa em Itaquera. Tá tendo uma sinergia que tudo começou também com esse torcedor. Eu acho que tem algo assim. Às vezes a gente não tem a pretensão nenhuma de falar algo do torcedor, da maneira de torcer. Mas naquele momento difícil a gente lembra que o fiel torcedor, ele falou, poxa, nós vamos abraçar. Estádio sempre lotado. Sempre 40 mil para cima. Protestos sempre depois do jogo, nunca ao longo da partida. Sempre num grande apoio. Então isso também acaba fazendo muita diferença e agora essa sinergia acaba acontecendo e a gente vê um jogo do Corinthians hoje, ele muito legal, leve, com ocupação de espaço boa, o tratamento com bola bom, enfim. Mas voltando no Yuri, para terminar, é muito legal você ver essa redenção, porque o campo ele pode trazer isso. E o Corinthians nunca desistiu dele. Né? E ele nunca desistiu também de trabalhar, porque às vezes tem jogador que para de trabalhar. E outra coisa, às vezes o jogador quando passa por uma má fase, ele quer responder mal para jornalista, ele quer não dar entrevistas, ele às vezes se volta contra os críticos naquele momento. Pra tentar encontrar um culpado. O Yuri jamais fez isso, o Yuri sempre deu entrevistas, o Yuri sempre foi extremamente educado com todo mundo, sempre muito ponderado nas palavras, ele mostrava claramente o que ele estava sentindo com a fase difícil, as coisas não estão acontecendo, ele admitia que as coisas não vinham acontecendo. E hoje, a gente viu ele se emocionar na entrevista no intervalo. No intervalo hoje, do jogo, isso. Né? Acho que a Denise, que estava entrevistando, nossa repórter lá em Itaquera, ele se emocionando quando a fase é muito boa, ele agradecendo, obrigado pelos que apoiaram e tal. E, gente, a vocês, uma gentileza absurda. Assim, ele deve ter convivido com uma pressão enorme, porque o esforço que foi feito para a contratação dele, diante de todo o panorama financeiro do Corinthians, uma operação grande para trazer, envolvendo muitos jogadores, para conseguir concretizar a compra dele depois do período que ele ficou cedido ao Corinthians, certamente isso contribuiu também para gerar uma pressão grande, porque era uma aposta enorme, né? Sim. A pressão do atleta para com ele mesmo é maior, mas virou naturalmente uma onda muito pesada. Se for ver o início ou o reinício dele, foi o Antônio Oliveira conseguiu trazer ele de volta, lembra? Porque ele já tinha trabalhado com o Santos, com ele no Santos, enfim, eles se deram super bem e ali começou a vir algo que depois o time foi melhorando e ele só veio realmente melhorando. Agora, acho que o sistema em que o Corinthians termina jogando, aliás, inclusive a gente falou muito tempo, né, sobre a questão de dificuldade de defender o lado. O Corinthians hoje defendeu a frente da área bem, né? Sim. Mas vale dizer também da fragilidade do Bahia. Acho que esse é um outro assunto. A gente vai falar ao longo do programa. Deixa eu só ouvir o Canu, zagueiro do Bahia. Além do Depay, que também fez um grande jogo, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre ele. Os dois deram entrevista agora lá em Itaquera, a gente mostra para vocês. Felizmente a gente não conseguiu fazer o gol que era necessário no início do jogo, quando a gente começou bem. Mas agora é descansar, a gente tem uma decisão para cumprir o nosso objetivo do que a gente traçou durante a temporada. No domingo, infelizmente, vai ter que ser como foi no ano passado, na última rodada, mas felizmente que é diante do nosso torcedor. E como a gente fez no ano passado, a gente espera poder concretizar essa sonhada vaga na Libertadores aí, que é o que a gente almejou durante a temporada. Memphis, you celebrating here the fans, all fans support you on and off the field, and today you almost earned the hat-trick. So, 2 important goals. And how you see all moments, your moments? Today was an important game for us, because we were competing for the position. And we started okay, but after the goal we started to get more grip on the game. From my side, I'm very happy with the 2 goals. I was looking for the third one, of course. It's been a long time I scored a hat-trick, but it didn't come. But I think as a team, we feel confident, especially at home games. You see that we don't panic. And today the team was very solid, like the defense, Andre, Gustavo, they were very solid. And that gives confidence also for the players in the midfield and attackers. I think we can still improve. I can still improve. I have a lot more to offer for this club and this team. But let's see.
today was a magical night, but we have one more to go, and I'm happy tonight. Thank you, Memphis. Paulo, eu perguntei para ele sobre essa fase, né? Como é que foi esse jogo do Corinthians, que ele quase fez um hat-trick. Ele falou que está muito feliz, que foi um jogo muito difícil, até porque eles estavam disputando posições com o Bahia, mas está muito feliz por todo o suporte, por toda a equipe, por todo o trabalho. E é claro que ele queria ter marcado um hat-trick, porque faz muito tempo o próprio Losetti falou que desde 2021 ele não faz um hat-trick, mas está aí Memphis Depay numa noite mágica, como ele mesmo falou. E ele ainda disse ali que em casa o time não entra em pânico, né? Mesmo quando as coisas não começam, ele falou, a gente começou ali, ok, mais ou menos, né? E depois foi pegando o controle gol, do jogo, foi tomando controle, pegando as rédeas da partida. E o Corinthians realmente está muito forte em casa, né? Ganhou de um concorrente direto na disputa. A gente vai falar também sobre a classificação do Corinthians nesse momento, que o Bahia fica atrás do Corinthians, o Corinthians assume a 7ª colocação. E vai para a última rodada contra o Grêmio, dependendo apenas de si, né? Uma vitória garante o Corinthians na pré-Libertadores, né? Na fase de eliminação, na fase eliminatória da Libertadores. Com o empate, o Corinthians ainda tem boas possibilidades de se classificar, porque vai depender... O Cruzeiro tem 2 jogos. Se o Cruzeiro amanhã não conseguir vencer o Palmeiras, o Corinthians até se classifica já de maneira antecipada, né? Porque tem 53 pontos. Em caso de derrota do Cruzeiro, a diferença fica em 4. Então é impossível para o Cruzeiro alcançar o Corinthians. Se o Cruzeiro empatar com o Palmeiras amanhã, por exemplo, o Cruzeiro vai a 50 pontos. Se o Corinthians perder na última rodada para o Grêmio, o Cruzeiro vencer na última rodada, eles chegam aos mesmos 53 pontos e às mesmas 14 vitórias. E aí a decisão seria no saldo de gols. O Corinthians hoje tem 6 gols positivos, o Cruzeiro tem 2 gols positivos. Então ainda há uma vantagem para o Corinthians. Então a situação é boa, né? E pelo que vem jogando, dá pinta aí. Sem contar o Bahia, né? Porque se o Bahia também não vencer na última rodada, o Corinthians também se classifica. E o Bahia depende também que o Cruzeiro não vença amanhã para que ele dependa dele no jogo com o Atlético Goianiense na última rodada na Fonte Nova. É isso aí, o Cruzeiro na última rodada joga contra o Juventude, fora de casa. Juventude talvez precisando aí de pontos ainda. Vai depender também dessa rodada. Também nessa rodada pode se livrar né, do rebaixamento ou pode... Hoje ele tem 4 pontos de folga para o Criciúba, ele pode se livrar nessa rodada. O Corinthians faz um segundo turno espetacular, né? Muito bom e chega a 8 vitórias consecutivas. Um número impressionante para um campeonato tão equilibrado como o nosso brasileiro. Completar o que a gente estava falando do Yuri Alberto, que eu acho que esse sistema foi muito favorável a ele também. Ajudou muito. Podendo ser um atacante de mobilidade, sem ficar... o Memphis, né, Mansur? Porque o Memphis também não é um centroavante, mas ele não é um ponta, né? O entendimento Garro por trás, ele e Memphis, tem sido muito bom. Só lembrando, teve um momento da temporada que você tentou o Yuri de ponta. Para tentar encaixar de alguma maneira, né? E só melhorou a hora que colocou Romero e Yuri de cara, e depois o Memphis chegou. É a chegada do Memphis. Tem horas que o Yuri vem, o Memphis vai na profundidade, tem horas que tem momentos que é o oposto. O Bidon tem feito um trabalho, por vezes, de ocupar esse espaço um pouco mais à frente para o Garro vir organizar um pouco mais de trás. Essa mobilidade tem feito muito bem a todos. Esse gol me chamou a atenção a posição do Adriel, né? O Adriel saiu para fechar o ângulo, mas não fechou ângulo nenhum. Abriu o canto, né? Abriu completamente o canto, ficou fácil. Ele parece que perdeu a noção do gol, né? Veja que era uma finalização difícil para o Yuri, né? Ele já tinha ultrapassado a linha horizontal, a linha da pequena área, olha só. Você vai ver, ali domina, ali já vem com o lance pronto na cabeça. Do jeito que ele domina, ele já vem pronto. E o goleiro acabou deixando essa brecha para passar a bola. É isso aí. Vamos conversar mais sobre esse jogo lá de Itaquera, porque já estão aqui nos nossos estúdios os nossos comentaristas, eles que participaram da transmissão dessa vitória do Corinthians, Aline Calandrini, Alexandre Losetti. Tudo bem, meus amigos? Boa noite para vocês. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, sempre. É sempre direto do estádio, né, Losetti? Lá, a gente está aqui, prazer. Cara, jogo bom. Um jogo bom, né? Interessante. Pro Corinthians, né? O resultado em si. Pro Bahia não foi muito bom, né? Um jogo bom, um jogo aberto. Realmente foi um Bahia que foi dominado pelo Corinthians. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas um Corinthians que está encaixado. Os últimos jogos do Corinthians, de fato, vem com um desempenho muito bom. Essa é a verdade, vem desempenhando bem. Mas para mim hoje foi um jogo onde todos os 11 foram, assim, nota 8, sabe? Assim, uns mais...
coletivamente, individualmente, acho que foi o melhor jogo do Corinthians dos últimos 8, que foram 8 vitórias em si. Sim. Desempenhando bem individualmente, coletivamente. E sabe o que eu fico pensando, Losetti, Aline, amigos do Troca? O que poderia ser esse Corinthians se tivesse iniciado o campeonato com essa estrutura, com esse time, com essa comissão técnica? Onde poderíamos imaginar o Corinthians nesse campeonato? Porque essa reta final é de animar o torcedor para 2025, né, Losetti? Boa noite, bem-vindo, amigo. Fala, Felipão, boa noite. Você, Mansur, Alex, saudade de vê-los sem ser por uma câmera. Sim, é uma pergunta que serve para o Internacional também, né, que mudou muito depois da mudança de treinador. Ambas demoraram um pouquinho para acertar, o Corinthians demorou até um pouquinho mais, acho que tem a questão da janela que foi importante, desse encaixe dos jogadores. Estava falando lá em cima que às vezes quando a gente fala que a compreensão do jogo de um time é simples, hoje isso pode causar a sensação de que você está fazendo uma crítica. É tudo tão sofisticado, tudo tão profundo. E o Corinthians tem um jogo que você olha e você entende muito rapidamente qual é o intuito do jogo, qual é o jogador que tem que receber a bola, quais são os movimentos dos atacantes quando a bola cai no pé do Garro, no pé do Bidon. E hoje o Carrilho foi um terceiro jogador que cansou de colocar companheiros em boas condições. Eu vejo o jogo de hoje, estava falando isso na transmissão, como mais um carimbo de qualidade no trabalho do Corinthians, que o Corinthians vem fazendo, não só do Ramon, né, no trabalho do Corinthians como um todo, que é o Bahia, que é um time muito consolidado na sua forma de jogar, se sentir obrigado a mexer na sua estrutura, na quantidade de jogadores na primeira linha, na forma de defender, na forma de atacar para poder enfrentar o Corinthians. Quer dizer, é um trabalho que está obrigando o adversário a buscar coisas novas para tentar te desafiar da melhor maneira. O Bahia não conseguiu. Acho até que algumas dessas mudanças geraram uma série de incertezas em posicionamentos, em ações defensivas, principalmente do time do Bahia. Mas o Corinthians foi muito superior e provavelmente vai conseguir a vaga na Libertadores, que era algo completamente inimaginável há um mês e meio atrás. A gente está falando do começo do campeonato. Cair, né, Outro dia a conta do Corinthians era só não cair. Agora é chegar à frente do Bahia, chegar, por exemplo, a poucos pontos dos times do G6 do São Paulo. Então é um negócio inacreditável o tamanho da recuperação com muito bom futebol. Sabe o que eu acho, meus amigos, assim, legal de ver? Quando um técnico tenta fazer o diferente, porque é muito comum hoje, muito mais fácil para os treinadores, especialmente pensando na parte defensiva do jogo, escalar 2 pontas, um atacante, o famoso 4-2-3-1 ou 4-3-3. Cada um recompõe de um lado, cada um recompõe faz de um 2 lado, linhas de 4 e resolve o problema. Entre aspas, né, o mais simples. E se exime um pouco de responsabilidade. O Ramon absolutamente não quis fazer isso, né? Em alguns momentos até fez, né? Viu que não encaixou e encontrou uma maneira desse time jogar bem. A minha sensação hoje, quando a gente fala tanto da questão do losango, às vezes a gente tem até uma... E tinha sumido do futebol brasileiro, né, Marcelo? O último mais recente foi o do Flamengo de 22 com o Dorival, né? Com o Rascaeta por trás, Pedro e Gabigol fazendo a dupla de ataque. A gente fala muito da questão defensiva, né? Porque a gente mesmo passou, acho que, a estranhar um pouco, não ver um time disposto todo ele simetricamente com 2 linhas de 4 defendendo os 2 corredores. Hoje a minha sensação foi que o Bahia, ao tentar se adaptar a esse losango para tirar algum tipo de vantagem, defendendo com 3 atrás, para ter os alas abrindo o campo, com medo de se ver inferiorizado no meio, começou a fazer seus defensores fazerem perseguições um pouco longas e começou a ser pego o tempo todo com a movimentação do Corinthians, né? De um jogador saindo no apoio, o outro atacando profundidade, e o Bahia perdeu muito facilmente as referências defensivas. Embora para mim tenha sido mais um... Eu nem acho que o primeiro tempo do Bahia seja um desastre. Não. A questão do Bahia é que se o jogo acontece entre uma linha da grande área e a outra linha da grande área, você vai chegar à conclusão que o jogo foi um jogo equilibrado, que o Bahia teve os seus momentos, porque ele constrói, ele se organiza para jogar. Agora, ele não consegue ele não domina nenhuma das 2 áreas. Ele não consegue ser contundente na área que ele precisa atacar, e cada erro dele é punido com um time que hoje ficava muito exposto, até pela forma que tentou defender. Do outro lado, você tinha muita qualidade técnica para aproveitar cada oportunidade. O Corinthians hoje, do meio para frente, tem muita qualidade técnica. Não, e hoje o jogo terminou 3-0, mas poderia ter terminado 5-6 com alguma tranquilidade. E só, Felipe, antes de você acionar a Calan, e para ficar claro, né? Quando eu digo que
o losango não é simples de se montar. Porque muitas vezes eu ouvi isso de maneira injusta em relação ao Flamengo do Dorival. Ele chegou e tá fazendo simples. Não é nada simples. Se ninguém fazia aquilo, Tanto que ninguém faz. Tanto que o mais simples é o contrário, é fazer o 4-3-3 ou 4-2-3-1. O que eu digo é que você olha o jogo do Corinthians e você entende qual é a intenção daquele time, muito rapidamente, que é a bola nos dois meias criativos, com os dois atacantes atacando espaço o tempo inteiro. É uma coisa que a gente não vê tanto no futebol, mas tem uma simplicidade que é até gostosa de ver, mas na compreensão, nunca na execução e na organização de um time, principalmente como defensivamente esse time melhorou também. Claro. Agora, Aline, é muito claro também esse derretimento do Bahia, né? Porque o Bahia fez um primeiro turno muito bom, em algum momento até falou, pô, será que esse Bahia pode brigar mais em cima do que já estava, né? Porque ele já estava ali sempre muito próximo ao G4 e tal, e jogando um bom futebol, falou, pô, de repente, né, com uma boa janela no meio do ano, esse time pode ainda decolar. Mas foi um segundo turno muito abaixo, talvez nem até em pontuação, mas especialmente em desempenho, né? Eu acho que tem uma questão que é a expectativa que o Bahia acabou criando com o Grupo City, né? Que é um projeto muito grande e tudo. Eu acho que é uma campanha incrível do Bahia, já é uma das melhores, se não a melhor campanha da história do Bahia de fato. Possivelmente vai conseguir também uma... Tem a mesma pontuação, Aline, do que a melhor campanha do Bahia nos pontos corridos. Exato. E a expectativa é grande por tudo que vem por trás. Agora, quantas vezes a gente falou no primeiro turno sobre o futebol da equipe do Bahia, que era legal de ver, que era interessante de ver. E mesmo assim a gente falava que precisava ser mais eficiente. Isso sempre foi um problema do Bahia, ser mais contundente na defesa adversária. Isso não é novidade, mas o bom futebol era praticado. Acho também que nessa janela, só a chegada de um jogador, eu acho que fez a diferença também. Positivamente, o Lucho é um jogador que vem contribuindo ofensivamente, mas é muito pouco. Eu acho que falta um pouco mais de equilíbrio para a equipe do Bahia de um modo geral. Hoje, defensivamente, hoje não, né? Vem tendo esse problema defensivo, é verdade, assim como na outra área, que é a efetividade lá na frente, é verdade. Os principais jogadores também jogando com 59 partidas no ano, 60 partidas no ano, a gente tá falando mais do meio de campo, né? É isso aí, galera. Jogo terminado, Corinthians 3, Bahia 0. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, agora o próximo jogo, o Corinthians enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, lá no Sul, no Rio Grande do Sul. E o Corinthians está muito bem encaminhado aí para a Libertadores da América. Basta que o Palmeiras ganhe do Cruzeiro no dia de hoje. Os dois vão jogar hoje à noite. Vai ser lá em Minas. E o Palmeiras busca aí a liderança do campeonato e o título. Restam 2 rodadas para o Palmeiras. Então o Palmeiras vai para cima, tem que vencer. E quem diria, a gente depende agora do Palmeiras para encaminhar a vaga na Taça Libertadores. Porém, na última rodada, o Corinthians pega o Grêmio, como foi falado, e só depende dele para estar avançando aí a Taça Libertadores. Lembrando que já conseguimos a vaga garantida aí para a Copa do Brasil. Então, quem falava antes aí que o Corinthians ia jogar só o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro, agora vai ter que se contentar aí com o Corinthians jogando absolutamente tudo, os campeonatos mais importantes, inclusive a Libertadores, que está muito, muito, muito próximo. As chances devem ser de mais de 95% de chance do Corinthians estar avançando a Libertadores. Na pior das hipóteses, o Corinthians joga a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas vamos buscar sim a Libertadores, vamos buscar ser bicampeão no ano que vem. O Corinthians está com um timaço, está com um time entrosado, está jogando redondo, está bem treinado, evoluiu muito coletivamente e individualmente também. E tem tudo para estar brigando pelos melhores campeonatos no ano que vem. Para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e por que não do Brasileiro também. Sem falar o Paulista, que já começa logo no início de janeiro. O Brasileiro começa mais cedo, vai começar em março do ano que vem. O Corinthians deve fazer contratações pontuais aí para o ano que vem. Reza a lenda que vai contratar um atacante e um zagueiro ou 2 zagueiros. Além de estar tentando também aí a contratação de um lateral, o Wendel, do Porto, né, que joga na seleção brasileira. Enfim, o Corinthians vai contratar e, entre eles, um midiático. Já tem conversas aí com a patrocinadora Esporte da Sorte para contratar mais um jogador midiático, um jogador de renome mundial. E se fala muito no zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos, que hoje tem 38 anos, mas joga aí como se fosse um garoto de 25. E você acha que seria uma boa o Sérgio Ramos na zaga?
Tem também o Pogba para o meio de campo, entre outras opções. O fato é que o Corinthians estava esperando esta classificação para a Libertadores, que deve acontecer ainda no dia de hoje, lá no jogo do Palmeiras, ou mais tardar no jogo contra o Grêmio, para estar definindo quem vão ser os reforços que vão chegar no Corinthians. Agora imagina, com esse time redondo do Corinthians, mais alguns reforços pontuais e um midiático, não tem quem segura de mão. É isso aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E vai Corinthians!